Sobre a importância da investigação primatológica na América Latina em um contexto internacional, minha opinião é que, como temos os maiores níveis de biodiversidade, o maior número de táxons, gêneros, espécies de primatas no globo, não no planeta Terra, é de primeira importância. Assim que, por exemplo, somente em Amazônia ou em Mata Atlântica ou nos bosques tropicais de América Latina, podemos gerar dados substancialmente importantes acerca de mudanças climáticas. Como as mudanças climáticas poderiam afetar ou poderiam contribuir para a diminuição de espécies de primatas, ou como, por exemplo, os serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos poderiam ser afetados por mudanças climáticas. Assim que esse, para mim, hoje é o principal foco. Temos que saber disso, temos que responder essas perguntas, porque existe muito dinheiro, muito recurso financeiro nesse aspecto de mudanças climáticas, não? Assim que tanto em Europa ou Estados Unidos, em países não tropicais, não será possível responder essas perguntas. Então, essa é a minha opinião, muito forte, que mudanças climáticas é o grande tema de importância nos dias de hoje. Sobre a pergunta de qual deveria ser a função da Sociedade Latino-Americana de Primatas para contribuir à pesquisa na América Latina, penso muito claramente que devemos gerar inicialmente um processo circular de treinamento de pessoas. Assim que a sociedade está consolidada por profissionais experientes que trabalham já há muitos anos com primatas. Então podemos, pelo menos uma vez ao ano, ter um ou mais cursos, uma vez por ano, cursos de treinamento de pessoal. E esses cursos podem muito rapidamente se expandir para todos os países. Assim que se começamos com 2 cursos por ano, em alguns anos teremos uma vez por ano cursos em todos os países. Este é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto de importância, acredito, seria gerarmos materiais impressos, como guias de campo, guias principalmente de métodos em primatologia. E numa linguagem simples, porque quem hoje trabalha com os primatas, quem está no campo, geralmente são pessoas jovens, pessoas que têm muito interesse, têm muita vontade, porém não têm recursos financeiros, não têm equipamento, muitas vezes não têm um supervisor. Isso é muito comum. Então precisamos gerar também materiais impressos com os métodos, metodologias padronizadas, testadas, de uma forma muito simples. Bem como eu acredito que programas que a Sociedade Latino-Americana de Primatologia pode conduzir, programas de intercâmbio entre pesquisadores, entre jovens pesquisadores. Temos a grande vantagem de que português e espanhol são idiomas muito próximos. Assim que não há um problema acredito, de pesquisadores jovens estarem em locais no Brasil e mesmo que não tenham a barreira do idioma, e vice-versa, brasileiros não teriam barreira do idioma espanhol também. Adiante, penso que encontros científicos são muito importantes. Congressos, seminários, por exemplo, o que vamos ter agora, o segundo Congresso Latino-Americano de Primatas em Recife, será uma oportunidade única de consolidarmos nossa sociedade e lançarmos a nossa estratégia principal de ação por 5 anos, por 10 anos, acredito. Então, finalmente, penso que a sociedade latino-americana deve, de forma prioritária, montar este plano como
um plano estratégico de ação para a primatologia latino-americana para os próximos 5 anos. Para a pergunta se existem primatólogos suficientes na América Latina, a minha opinião é que não temos suficiente número de profissionais, dado que temos a maior biodiversidade de primatas do mundo. Assim que uma das principais iniciativas prioritárias, não? As iniciativas de maior importância, é justamente que possamos fazer treinamento de pessoal, e um treinamento que seja sistemático, contínuo e principalmente focado nos aspectos prioritários de conservação e de investigação. Sim, tenho certeza que fazem muita falta mais pesquisadores, mais investigadores e mais estudos. E principalmente quanto à pergunta quais programas de investigação devemos desenvolver prioritariamente, a minha opinião é que hoje temos uma carência, uma falta muito grande de trabalhos em parâmetros demográficos, distribuição geográfica e status de conservação das 200, 300 espécies de primatas que temos em América Latina. Assim que, se não sabemos onde estão localizadas as populações, tampouco sabemos quantos indivíduos existem ou sob qual nível de ameaça esses indivíduos se encontram, não podemos tomar nenhuma medida efetiva de conservação. Quem deveria financiar os programas de investigação? Eu tenho uma opinião muito particular, que deveríamos criar mecanismos globais mais efetivos, como a conversão da dívida externa de países em desenvolvimento na América Latina. Assim que, por exemplo, o Banco Mundial, governos de Europa e governos dos Estados Unidos, Canadá, que são países desenvolvidos economicamente, deveriam fornecer mecanismos muito efetivos de conversão da dívida externa de nossos países latino-americanos em recursos financeiros que financiem esses estudos prioritários em primatologia. Alguns mecanismos existem, como Brasil e Estados Unidos têm um pequeno acordo que se iniciou na conferência ECO 92 e foi reafirmado na grande conferência Rio+20, que se chama Tropical Forest Conservation Act. Passa que ele é muito pequeno, ele é como de 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares para 5 anos. Então, mecanismos como esses são os exemplos, para mim, mais efetivos. Por exemplo, países como Brasil, México, que são os dois hits de distribuição das espécies neotropicais. Bem como outros países, como Equador, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina. Todos precisamos desses recursos financeiros que estão sobrando em Europa, que existem em Europa e em Estados Unidos, e nós não temos aqui. Esse, para mim, é a minha prioridade máxima, dinheiro global, não? Como recursos financeiros globais. Assim, uma das funções de Slaprim, em minha opinião, é auxiliar jovens investigadores a participar de intercâmbios nos diferentes países. E assim que nos congressos latino-americanos, essas oportunidades devem ser amplamente divulgadas. E, obviamente, precisamos criar mecanismos financeiros para que possamos auxiliar esses jovens a ir de um país para o outro e participar desses cursos. Porque essa parte é crítica. Todos nós já estivemos um dia
na situação de ter vontade de participar de um curso, mas não ter recursos financeiros. Assim que essa é uma parte muito importante. Talvez grants ou bolsas internacionais possam auxiliar, talvez criarmos uma representação política para obter esses recursos financeiros e dar a oportunidade de treinamento a esses jovens pesquisadores. Acredito que a Slaprim tem essa função muito importante em América Latina.